Só um segundo que tá carregando. Então, gente, boa noite. Vamos para o nosso último dia de mini curso, né? Vamos falar um pouco hoje sobre Adélia Prado e Conceição Evaristo, né? São as nossas autoras de hoje. E aqui para Adélia Prado eu selecionei essa frase: Mulher desdobrável, eu sou. A gente vai. Eu recebi um aviso aqui que o sistema está sobrecarregado. Se tiver algum problema, se eu cair, foi isso. Enfim, voltando. Eu coloquei essa frase aqui porque diz muito, né, sobre o perfil, sobre a obra, né, de Adélia Prado. A gente vai ver mais um pouquinho sobre isso mais para frente. Pode passar, por favor. Então, vamos para a biografia, né, de Adélia. O nome dela, na verdade, é Adélia Luzia Prado Freitas. Ela nasceu em 1935 em Divinópolis, uma cidade que fica em Minas Gerais. E com a morte da mãe dela, em 1950, a partir disso, ela começa a escrever os primeiros versos, né? E eu vou falar um pouquinho, assim, sobre a obra dela, né? Só tá travando aqui. Então, como eu falei, ela nasceu em Divinópolis, os pais dela se chamavam João Pedro do Prado, ele era ferroviário, e a mãe dela se chamava Ana Clotilde Correia. Ela iniciou os estudos dela no chamado Grupo Escolar Padre Matias Lobato. E como eu já falei, por volta de 1950, né, com a morte da mãe, ela começa a escrever os primeiros versinhos dela. Ela foi aluna do ginásio Nossa Senhora do Sagrado Coração e por volta de 1951 ela ingressa na escola normal, né, a chamada escola normal. E em 53 ela se formou professora, né? Em 55 ela começa a lecionar no ginásio estadual Luiz de Melo Viana Sobrinho e logo depois disso ela ingressa no curso na verdade, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis. E ela se forma em filosofia, né? Eu achava que era letras, mas não, gente, é filosofia. Ela teve a primeira estreia literária, digamos assim, né? A sua estreia individual. Lá em 1975, quando ela enviou os originais dos seus poemas para um crítico literário, que a gente estuda muito em letras, né, que é o nosso curso, chamado Afonso Romano de Santana. E ele entregou esses originais para Drummond apreciar. Né? E Drummond ficou impressionado com as poesias dela, envia para uma editora chamada Imago. E nesse mesmo ano, os poemas dela foram publicados num livro chamado Bagagem, lá em 1965, que chama a atenção da crítica, né, pela originalidade e pelo estilo dela. Em 76, o livro é lançado no Rio de Janeiro, com a presença de várias figuras importantes. Carlos Drummond de Andrade, o Afonso Romano de Santana também, Clarice Lispector, enfim, várias pessoas importantes. Por volta de 78, ela publica um livro chamado Coração Disparado, e ela ganha o prêmio Jabuti por conta desse livro, é um dos grandes prêmios da nossa literatura, né? E, enfim, ela ganhou esse Jabuti. Em 79, depois de lecionar aí por uns 24 anos, ela abandona esse magistério e ela passa realmente a se dedicar à carreira de escritora, né? E ela publica 2 livros em seguida, né? 2 prosas, na verdade, chamada Solte os Cachorros, em 79, e Cacos para um Vitral, em 1980. Ela tem uma passagem aí pela área do teatro, né? Ela dirige um grupo teatral, ela exerce aí funções na Secretaria Municipal lá da cidade dela, né, que era Divinópolis. Enfim, ao longo da vida dela, ela tem várias aparições importantes, assim, sabe? Na política, na cultura e tal. De vida pessoal, lá em 1958, ela se casou com um bancário chamado José Assunção de Freitas, e ela teve 5 filhos: Eugênio, Sara, Rubem, Ana Beatriz e Jordano, acho que é Jordano o nome dele. Então, assim, de vida dela, a gente tem essas informações, né?
muitas outras, mas eu estou resumindo aqui. Mas falando assim da obra dela, né, de características da obra dela. A obra dela é marcada por um vocabulário simples, né, uma linguagem coloquial. Ela produz poemas leves, marcantes. E a poesia dela é muito conhecida por retratar o cotidiano sob o olhar feminino, mas não feminista e libertário. O foco dela é o feminino, não é feminismo, né? Grande diferença aí. E a poesia dela costuma colocar a perspectiva da mulher em seus poemas, né? E destaca sempre o feminino em primeiro plano. Outro tema também que é bastante frequente assim na obra dela é a fé católica, né? Muito presente nos poemas dela. E ela costuma tratar de temas relacionados a Deus, a família e principalmente a mulher. Pode passar, Clara, por favor. Então, já falei sobre isso, né? E uma coisa que eu coloquei aqui também, que acho bom falar de novo, é que ela costuma, né, a tratar assuntos de Deus, de família, e ela também coloca o erótico em seus escritos, né? Só que de uma forma muito delicada e leve, né? São aí algumas características da poesia dela. Pode passar, por favor. Ah, não, volta aí, só para falar uma coisa que eu acho importante destacar. Eu achei que ainda tinha outro slide. Nas minhas pesquisas, por que eu tô falando isso? Ao longo desse curso, a gente sempre está retratando autoras que têm muito a ver com o feminismo, assim, que apoiam a causa, que realmente levantam a bandeira e vão à luta, enfim. E aí, quando eu estava pesquisando sobre a Adélia Prado, para poder trazer, né, essa autora para o mini curso, me chamou a atenção que eu vi algumas falas, assim, que falavam, né, como eu mesmo falei, que ela não tem a intenção dela não é feminismo, é feminino. Eu fiquei me perguntando, meu Deus, então a Adélia Prado não é feminista, não se relaciona? E aí, nas minhas pesquisas, eu achei uma reportagem de uma pessoa que estuda a Adélia Prado, o nome dela acho que é Silvia Michele, e ela diz assim: eu ouço muito a cantilena de que a obra da Adélia Prado é beata demais para ser feminista, que a religiosidade que atravessa sua obra empalidece a força de uma literatura mais engajada, ou que a centralidade do casamento e do amor e todas as suas metáforas a jogue para um lugar feminino, entre aspas, demais. Veja só que ironia. Então, eu quis trazer essa parte porque quando a gente discute feminismo, algumas pessoas não conseguem associar a ideia de questões como maternidade, religiosidade, enfim, outras questões, né, que estão muito mais ligadas ao nosso cotidiano e, enfim. Muita gente não consegue conceber essa relação entre as duas coisas. E a Adélia Prado, ela não se intitulava feminista. Só que, a partir do momento em que ela coloca a mulher em primeiro plano, a partir do momento em que ela produz uma literatura de mulheres, que ela é uma mulher produzindo, então eu acho que isso tem muito a ver com o feminismo, né? Embora ela trabalhe temas que as pessoas não associam geralmente ao feminismo. Não sei exatamente por quê. Mas eu acho importante destacar isso, se alguém quiser falar alguma coisa também, né? Assim, se alguém quiser falar alguma coisa, se ficou ok o que eu falei, se ficou confuso, Josi, as residentes também que estão aqui comigo. Aí eu queria trazer essa contribuição, gente. Então, ok, vamos para um conto, né, da Adélia. Bom, gente, vamos agora ler o conto Sem Enfeite Nenhum, da autora, certo? Eu vou começar a ler para vocês. A mãe era desse jeito. Só ia em missa das 5, por causa de os gatos no escuro serem pardos. Cinema só uma vez, quando passou os milagres do Padre Antônio, em Urucânia. Desde aí falava sempre, excitada nos olhos, apressada no cacoete dela de enrolar um cacho de cabelo. Se eu fosse lá, quem sabe? Sofria palpitação e tonteira. Lembro
Lembro dela caindo na beira do tanque, o vulto dobrado em arco, gente afobada em volta, cheiro de alcanfor. Quando comecei a empinar as blusas com o estufadinho dos peitos, o pai chegou para almoçar, estudando o terreno, e anunciou com a voz que fazia nessas ocasiões, meio saliente. Companheiro meu tá vendendo um reloginho, que é uma gracinha, pulseirinha de cromo. Danado de bom pra do Carmo. Ela foi logo emendando. Tristeza, relógio de pulso e vestido de bolé. Nem bolero ela falou direito de tanta antipatia. Foi água na fervura minha e do meu pai. Vivia repetindo que era graça de Deus se a gente fosse tudo para um convento, e várias vezes por dia era isto. Meu Jesus, misericórdia. A senhora tá triste, mãe? Eu falava. Não, tô só pedindo a Deus para ter dó de nós. Tinha muito medo da morte repentina e, para se livrar dela, fazia as 9 primeiras sextas-feiras emendadas. De defunto não tinha medo, só de gente viva, conforme dizia. Agora, da perdição eterna, tinha horror, para ela e para os outros. Quando a Ricardina começou a morrer, no beco atrás da nossa casa, ela me chamou com a voz alterada. Vai lá, a Ricardina tá morrendo, coitada. Que Deus perdoe ela. Corre lá, quem sabe ainda dá tempo de chamar o padre. Falava de arranco, querendo chorar, apavorada. Que Deus perdoe ela. Ficou falando sem coragem de aluir do lugar. Mas Ricardina era de impressionar mesmo. Imagina que falou para a mãe uma vez que não podia ver nem cueca de homem, que ela ficava doida. Foi mais por isso que ela ficou daquele jeito, rezando para a salvação da alma da Ricardina. Era a mulher mais difícil, a mãe, difícil assim de ser agradada. Gostava que eu tirasse só 10 em primeiro lugar. Para essas coisas não poupava. Era parte de primeira, caixa com 12 lápis e uniforme mandado plissar. Acho mesmo que meia razão ela teve no caso do relógio. Luxo bobo, para quem só tinha um vestido de sair. Rodeava a gente, rodeava a gente a estudar, e um dia falou abrupto, por causa do esforço de vencer a vergonha. Me dá seu lápis de cor. Foi falando e colorindo alaranjado, uma rosa geométrica. Você põe muita força no lápis. Se eu tivesse seu tempo, ninguém na escola me passava. Inteligência não é estudar. Por exemplo, falar você em vez de ser. É tão mais bonito, é só acostumar. Quando o coração da gente dispara e a gente fala cortado, era desse jeito que estava a voz da mãe. Achava tudo a coisa mais fina e inteligente. Era mesmo. Demais até. Pensava com a maior rapidez. Gostava de ler de noite, em voz alta, com tia Sandra, os livros da Pia Biblioteca. E de um não esqueci, pois ela insistia com gosto no título dele, em latim, Magna Peccatris. Falava era entusiasmo e nunca tive coragem de corrigir. Porque toda vez que ela estava muito alegre, feito naquela hora, desenhando, feito no dia e de noite, o pai fazendo serão, ela falou: Coitado, até essa hora no serviço pesado. Não estava gostando nem um pouquinho do desenho, mas nem que eu falava. Com tanta satisfação, ela passava o lápis, e eu fiquei foi aflita. Como sempre que uma coisa boa acontecia. Bom também era ver ela passando creme Marcileia no rosto e anti-sardina número 3, se sacudindo de rir depois, com a cara toda empolada. Sua mãe é bonita, me falaram na escola. E era mesmo. O olho meio verde. Tinha um vestido de seda branco e um preto. E um mantou. Meu Deus, meu cachorro latindo. Mantou cinzentado, que ela gostava demais. Dia ruim foi quando o pai entestou de dar um par de sapatos para ela. Foi 3 vezes na loja e ela botando defeito, achando o modelo Jeca, a cor regalada, achando aquilo uma desgraça, e que o pai tinha eram umas bobagens. Foi até ele enfesar e arrebentar com um trem de tanta raiva e má. Mas sapato é sapato. Pior foi com o crucifixo. O pai, voltando de cumprir promessa em Congonhas do Campo, trouxe de presente para ela um crucifixo torneadinho, o cordão de pendurar, com bombolim nas pontas, a maior gracinha. Ela desembrulhou e falou assim: Bonito, mas eu preferia mais se fosse uma cruz simples, sem enfeite nenhum. Morreu sem fazer 35 anos, da morte mais agoniada, encomendando com maior coragem. A oração dos agonizantes, reza aí pra mim, gente.
Fiquei hipnotizada, olhando a mãe. Já no caixão, tinha a cara severa de quem sente dor forte, igualzinho no dia que de João Antônio nasceu. Entrei no quarto querendo festejar e falei sem graça. A cara da senhora parece que tá com raiva, mãe. O Senhor te abençoe e te guarde. Volva a ti o seu rosto e se compadeça de ti. O Senhor te dê a paz. Esta é a bênção de São Francisco, que foi abrandando o rosto dela, descansando, descansando, até como ficou quase entusiasmada. Era raiva não, era marca de dor. Bom, gente, agora vamos fazer umas considerações acerca do conto de Adélia. Pode falar, Josi, por favor? Ô, professora, eu vou ter que sair que o celular tá em 6% para não desligar aqui na cara da senhora. Obrigado pela aula. Certo, tudo bem. Pronto, é a última aula essa. Tem essa e tem a do dia 10 também. Ah, viu? Tá bom. Então, continuando, né? Quais são as características do gênero conto que a gente consegue perceber fazendo a leitura do texto de Adélia? A gente vê, né, que o conto de Adélia, ele é um conto curto, não é tão grande nem tão pequeno. Ele possui uma cronologia, ele segue muito bem a cronologia, ele também tem seu início, meio, fim, e vai contando a história da personagem, né? Da mãe da personagem, da mãe do Carmo, que era uma pessoa muito beata. E tudo estava sempre colocando religião no meio. Queria até que as filhas, né, fossem freiras. Vocês já conheciam a autora? Eu já conhecia, já li alguns contos de Adélia. Nunca cheguei a ler nenhum livro maior, nenhum romance dela, nenhum livro em prosa. Mas eu já conhecia, sim. Então, quais elementos do conto a gente consegue perceber nessa leitura? Como eu já falei, a gente consegue ver que é um conto que tem início, meio, fim, ele segue um tempo, é uma cronologia, é um tempo psicológico, ele não marca se é dia, se é noite, se é segunda, se é terça, se é quarta. Então, a gente consegue ver nesses pedacinhos os elementos presentes do conto. O conto ele vai estabelecer alguma relação com o feminismo? Se sim, qual? Como a Pro Paula falou anteriormente, a Adélia ela não se considerava feminista, mas como ela falou, quando a gente toca o feminino, quando a gente fala sobre o feminino, a gente coloca essa visão em primeiro lugar. Então não deixa de ser algo a favor, né, do feminino, do feminismo. Então, a partir desse conto, a gente consegue estabelecer a relação entre o feminismo e a maternidade? Se sim, qual? Além do conto, a gente vê que a mãe de do Carmo, ela estava ali dedicada à casa e aos filhos. A gente viu que quando foi passando o tempo do conto, do Carmo ia apresentando que sua mãe cuidava dela, tudo era para ela, para o seu pai. Então, ela vivia como se a maternidade fosse algo obrigatório, como se fosse algo que ela teria que exercer, uma função exclusiva, sabe? Então, a gente vê que a maternidade e o feminismo tá sempre junto. Você pode ser mãe, é uma escolha sua. Ou pode não ser, também é uma escolha sua. Ser mulher não determina que você tem que ser mãe, certo? E outros pontos também que deu para notar no conto, essa questão que sempre assim em Adélia me lembra sempre uma literatura assim bem simples, bem de cotidiano mesmo, assim, sabe? De cidade do interior. Tanto que tem algumas partes do conto que mostram a linguagem de Minas Gerais. Essa questão do sotaque, essa coisa da cidade do interior, sempre tem isso nas obras dela. Eu acho bem legal. Bom, vamos agora falar de Conceição Evaristo. Então, pessoal, agora a gente vai apresentar, né, uma segunda autora, que é a Conceição Evaristo. E
O nome dela completo é Maria da Conceição Evarista de Brito. Ela é professora e escritora brasileira, contemporânea, né? Ela é muito ativa na questão dos movimentos da luta negra. Nasceu no dia 29 de novembro de 1946, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é filha de Joana Josefina Evaristo e Conceição, ela teve pouco contato com o pai, né? A maior parte do tempo ela foi criada pela mãe, que era uma lavadeira, e o padrasto, Anibal Vitorino, que era pedreiro numa comunidade na avenida ali de Afonso Pena. Conceição Evaristo, ela cresceu na companhia de 3 irmãs, né, que eram filhas do mesmo pai e da mesma mãe, que foram Maria Inês, Maria Angélica e Maria de Lourdes, e um dos 5 irmãos, filho do novo relacionamento da mãe com o padrasto. Ela, aos 7 anos, ela foi viver com uma tia chamada Maria Filomena da Silva, mas a irmã mais velha, que era a irmã mais velha da mãe. A tia dela, a irmã da mãe, no caso, era a lavadeira igual a mãe, e o tio Antônio João da Silva era pedreiro. O casal não tinha filhos, e aos 7 anos, né, Conceição foi viver com eles. Aos 8 anos, ela começou a trabalhar como empregada doméstica e, assim como os irmãos, né, e os pais, ela sempre estudou em escola pública. Na sua juventude, ali, em 1973, Conceição Evaristo, ela se mudou para o Rio de Janeiro, onde ela se formou em letras, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, uma universidade pública, e mais tarde ela concluiu o mestrado em literatura brasileira na Pontífica Universidade Católica, também do Rio de Janeiro, onde ela defendeu a dissertação Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade, em 1996. A seguir, ela fez doutorado em literatura comparada pela Universidade Federal de Fluminense, onde ela teve, né, defendido a tese Poemas Malungos, Cânticos Irmãos, em 2011. Conceição Evaristo, ela deu, né, um dos seus primeiros passos profissionalmente, assim, atuando como docente em escola pública, que foi no Rio de Janeiro, onde isso aconteceu. E como autora, ela iniciou nesse percurso literário durante a década de 90, tendo publicado as obras dos mais variados gêneros literários, desde a poesia até a ficção e também o ensaio. O ensaio, para quem não sabe, é um texto opinativo, né, onde se expõe ideias, críticas, reflexões, impressões pessoais, onde se realiza uma avaliação sobre um determinado tema. Um ensaio, geralmente, ele problematiza algumas questões, né, sobre determinado assunto, que são focadas mais nessa questão da opinião do autor, geralmente apresentam conclusões originais e tudo mais. Pode passar o slide. Já passou. Então, pode passar o outro, pode ir para o outro. Isso. Algumas obras que foi traduzida para o francês. Ela teve algumas obras que foram traduzidas para o francês e em 2018 ela venceu o Prêmio de Literatura do Governo de Minas Gerais. Aqui a gente tem algumas obras de Conceição Evaristo, que são Becos da Memória, que foi um romance em 2006, Poema de Recordação e Outros Movimentos, que foi uma poesia em 2008, Olhos d'Água, né, que foi um livro de contos em 2014, esse é bem famoso, geralmente. Quem conhece Olhos d'Água, a maioria das pessoas começa a conhecer Conceição Evaristo através de Olhos d'Água. E Histórias Leves, Enganos e Parecenças, que foi um conto e uma novela em 2016. Eu vou deixar no chat para vocês o Instagram dela, quem quiser acompanhar. Eu vou colocar o link aí. E falando um pouquinho sobre a questão da escrita, né, de Conceição Evaristo, a gente pode dizer que nas obras, né, que ela traz muito a vivência das mulheres, né? Das mulheres negras como suas principais protagonistas, onde ela traz profundas reflexões, né, sobre a questão da desigualdade racial no Brasil e tudo mais. A escritora, ela basicamente mistura realidade e ficção nos seus textos e ela traz valorosos relatos, assim, sobre a questão do cotidiano, onde ela faz denúncias sobre a opressão racial e de gênero, mas também volta muito para a questão da ancestralidade, né, da negritude brasileira,
que propositalmente a gente sabe que foi apagada pelos portugueses, né? Durante muitos séculos aí. E toda aquela história que a gente já conhece. Na aula passada, na aula passada não, na FLICET passada, a gente trouxe um pouquinho para vocês sobre, né, a Macuxi, que foi a Júlia do Rico, né, uma literatura indígena, e trouxe muita a questão do que a Júlia prega, que é essa questão da desvalorização, da invisibilidade, né, que ainda é muito vista atualmente na questão da literatura indígena. E hoje, novamente, a gente traz uma literatura, né, que é marginalizada, podemos dizer assim, perante a sociedade, e que ainda, apesar de tudo, né, é uma literatura das minorias. Então, a gente vê poucos autores negros no nosso país, e apesar de ter uma rica história, né, da cultura negra, dos afrodescendentes e tudo mais, uma vida, assim, uma história muito fantástica, posso dizer que é fantástica, a gente ainda percebe que há essa dificuldade, né, em se vender a literatura negra no Brasil, em se vender e também em se valorizar, né? Se a gente for parar para pensar, não tem uma dificuldade da gente conhecer uma música de um negro, de uma negra brasileira, ou cultura africana, né? Ou que influenciaram aquela música, a culinária, né? Principalmente a culinária, que é mais acessível, assim, comum, que a gente consegue ver mais, mas a gente não vê tanto negro nessa parte da leitura, da literatura. Então, quando se trata de literatura, talvez porque, né, seja um bem maior simbólico, assim, do nosso país, a língua negra, a literatura negra, né, a escrita negra, muitas vezes ela não é acreditada, né, e tudo isso influencia, né, tudo isso influencia e traz uma influência para a invisibilidade da literatura negra. Eu vou passar um vídeo rapidinho sobre a escritora que eu acho que é extremamente importante para a nossa aula. E aí a gente dá continuidade lendo o conto Maria. Pode parar para um pouquinho para eu ver se eu consigo espelhar? Eu vou postar aqui no chat, deixa eu postar logo o Instagram dela. E aí eu vou abrir o vídeo aqui para vocês. Eu gosto muito de trazer vídeo, eu acho que vocês já perceberam isso nos nossos mini cursos, porque acho que fica melhor para contextualizar sobre a problemática, né, sobre o assunto que a gente está falando, e também porque eu acho que fica melhor para você ver, ter aquela visão de ver quem é a autora, o que é que ela faz e tudo mais. Tá aparecendo? Tá sim, pro Ingrid. Apesar de eu não ter nascido rodeada de livros, mas teve um momento que eu tenho acesso a livros. E na minha adolescência eu li muito, muito. Eu achava que na leitura eu iria encontrar todas as respostas para as minhas angústias do momento. Então eu li muito. A leitura me ajudou muito a resolver o problema de solidão na adolescência. Incentivada, né, pela manifestação que já estava havendo, eu fui criando coragem. Na verdade, as pessoas foram me dando essa coragem. E depois eu fui ler. Na verdade, para você se candidatar à academia, é preciso que você seja brasileiro nato e que tenha um livro publicado. Bom, eu sou brasileira nata,
e tenho 6 livros publicados. E a partir do momento que a literatura que eu produzo, ela já tem um lugar dentro da literatura brasileira, eu achei que eu estou dentro do que a academia pede para se candidatar. Eu represento uma minoria enquanto pessoa negra que está num determinado espaço, e um espaço que foi sempre uma grande maioria branca. Se você pensa, por exemplo, em uma autoria brasileira, primeiramente você vai pensar numa autoria masculina, depois você pode pensar numa autoria feminina branca, e no último lugar você vai pensar numa autoria negra, pensa nos autores homens, e nessa autoria de mulheres é mais raro ainda. Então, ser reconhecida como escritora negra brasileira, as mulheres negras são visibilizadas. É muito recente que você ouve falar de escritoras negras brasileiras. Apesar do primeiro romance brasileiro ter sido escrito por uma mulher negra, né? Travou um pouquinho, só um minuto. Tá travando. Brasileiro ter sido escrito por uma mulher negra, né? Maria Firmina dos Reis. Então, eu sei que ao mesmo tempo que eu tenho essa visibilidade, isso não é comum para as mulheres negras, entende? No campo da literatura, não. E mesmo algumas artes que você considera mais abertas, mais democráticas, por exemplo, você vai ver as mulheres negras no samba. Dificilmente você vê uma mulher negra bailarina, tá? Não é que não existe, entende? Não é que não exista. Existe sim, mas dificilmente uma mulher negra que faça balé, que tenha essa competência, você vai ver essa mulher, por exemplo, no corpo do baile do teatro municipal. Na verdade, eu como escritora negra, eu me lembro que ano passado, não, há 2 anos atrás, o Centro Cultural Itaú fez uma exposição, Ocupação Conceição Evaristo, que eles me homenageavam. Foi belíssima a exposição. Alguns jornais, teve um jornal que a manchete dizia o seguinte: Conceição Evaristo, no maior centro financeiro da América Latina, porque a exposição foi ali na Avenida Paulista, no Itaú Cultural. Aí a jornalista me perguntou, como que você se sente? Eu falei, muito bem, mas quando eu saio daqui dessa exposição, eu sou uma mulher negra como qualquer uma outra mulher negra, vulnerável a tudo, porque eu saí da Avenida Paulista e fui para uma loja de departamento. O vigia me acompanhava o tempo todo. Então, o fato de eu ser uma escritora negra não rompe com o imaginário que a sociedade tem em relação às mulheres negras. O movimento de mulheres negras, a gente usa muito essa expressão, os nossos passos vêm de longe. Então, se a gente olhar para o passado, a gente vai ver que algumas conquistas nós tivemos e que a luta ela só existe com enfrentamento. Se a gente caminhasse sempre só no espaço da vitória, deixaria de ser luta. Então eu acho que a luta ela é composta disso mesmo. Há momentos que você perde, há momentos que você ganha, mas o que nós ganhamos
eu acredito, não vai cair numa história de esquecimento. Eu acho que a gente experimentou determinados ganhos que a gente há de recuperá-los. Se não for a minha geração, é a geração de vocês, entende? Mas eu acho que a gente tem que olhar também essa perspectiva histórica, porque se a gente olhar só o presente, eu acho que quando a gente pensa, mesmo o Lula hoje estando preso, mas foi uma nação que colocou um operário no poder, entende? Como os Estados Unidos colocou um negro no poder, entende? Isso não saiu do nada. Não foi, como é que fala? Não foi um milagre. Então eu acho que a gente tem essa fortaleza para a luta. Pode retomar com o slide para Clara. Agora a gente vai ler um conto para vocês, né? Um conto Maria, que é um conto da Conceição Evaristo. E esse conto ele aborda especialmente, né, a condição feminina a partir de um conceito, né, que por Conceição Evaristo formulado, de escrevivência, como a nossa professora Carol colocou aqui no chat. Um aspecto interessante é que Conceição Evaristo também cunhou o neologismo escrevivência, né? Então, quando ela traz esse conceito de escrevivência, que foi formulado por ela quer passar uma escrita, né, das vivências de um corpo feminino negro no contexto pós-colonial no Brasil. Vamos começar com a leitura do texto. Só aproximar aqui a tela que está bem pequenininho. Maria estava parada há mais de meia hora ao ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Eu preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. Os ônibus estavam aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, o osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso da patroa, o osso que a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa hora boa. Os 2 filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir o nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos gostavam de melão? A palma de uma das suas mãos doía. Tinha sofrido um corte bem no meio, enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! Faca laser corta a vida. Pode passar. Quando os ônibus apontou lá na esquina, Maria baixou o corpo, pegando a sacola que estava no chão, entre as suas pernas. O ônibus não estava cheio, havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora da descida. Ao entrar, um homem levantou lá de trás, do último banco, fazendo um sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo que saudades. Como era difícil continuar a vida sem ele. Maria sentou-se na frente. O homem assentou-se ao lado dela. Ele se lembrou do passado, do homem deitado com ela, da vida dos dois no barraco, dos primeiros enjoos, da barriga enorme que todos diziam gêmeos, e da alegria dele. Que bom, nasceu, era um menino, e haveria de se tornar um homem. Maria viu, sem olhar, que era o pai de seu filho. Ele continuava o mesmo, bonito, grande, o olhar assustado, e não fixando em nada e nem ninguém. Sentia uma mágoa imensa. Por que não podia ser de outra pessoa? Por que não podiam ser felizes? E o menino? E o menino, Maria? Como vai o menino? Cochichou o homem. Sabe que sinto tanta falta de vocês. Tenho um buraco no peito, tamanha saudade. Tô sozinho, não arrumei mais ninguém.
Não quis mais ninguém. Você já teve outros filhos? A mulher abaixou os olhos, como que pedindo perdão. Ela teve mais 2 filhos. Não tinha ninguém também. Homens também? Eles haveriam de ter outra vida. Com eles tudo haveria de ser diferente, Maria. Tudo haveria de ser diferente. Maria, não te esqueci. Tá tudo aqui no buraco do peito. Pode passar. Misericórdia, não tô enxergando direito, não. O homem falava, mas continuava estático, preso fixo ao banco. Cochichava com Maria as palavras, sem entretanto virar para o lado dela. Ela sabia que o homem dizia. Ele estava dizendo de dor, de prazer, de alegria, de filho, de vida, de morte, de despedida. No buraco saudade e no peito dele. Desta vez ele cochichou um pouquinho mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele. Um abraço, um beijo, um carinho no filho. E logo após, levantou rápido, sacando a arma. Outro lá atrás gritou que era um assalto. Maria estava com muito medo daquele homem que estava ali na sua frente com a arma na mão. O de lá de trás vinha recolhendo tudo. O motorista seguia a viagem. Havia silêncio de todos no ônibus. Após a voz do outro, se ouvia pedindo aos passageiros que entregassem tudo rapidamente. O medo da vida em Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos seus filhos? Era a primeira vez que ela via um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O compasso do seu ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem os outros assaltantes, ela teria para dar uma sacola de frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de 1000 cruzeiros. Não tinha relógio algum, não tinha relógio algum no braço. Nas mãos, nenhum anel ou aliança. Aliás, nas mãos tinha sim. Tinha um profundo corte feito a faca laser que parecia cortar a vida. Pode passar. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou: aquela puta safada conhecia os assaltantes. Maria assustou-se. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai do seu primeiro filho. Conhecia um homem que tinha sido para ela, que tinha sido dela e que ainda o amava tanto. Ouviu outra voz. Negra safada, vai ver que estava de coloio com esses dois. Outra voz ainda lá no fundo do ônibus acrescentou. Calma, gente. Se ela tivesse junto com eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido, só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi... Nossa, tá muito pequeno, só um minuto. Foi a única a não ser assaltada. Mentira, eu não fui e não sei o porquê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino que relembrava vagamente seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se a um grito. Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões. O dono da voz levantou e se encaminhou em direção a Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda! Não conhecia assaltante algum, não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando-lhe um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou, lincha, lincha, lincha! Uns passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal, que loucura é esta? Eu conheço essa mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos nesse horário, ela toma o ônibus comigo. Está vindo do trabalho, da luta para sustentar os seus filhos. Lincha, lincha, lincha! Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos gostam de melão? Pode passar. Então, gente, só respirar um pouquinho. A gente agora tem umas considerações sobre o conto para fazer a vocês, né? O conto que a gente acabou de ler, o conto Maria, de Conceição Evaristo. Você conseguiu, a partir da leitura do conto, reconhecer a importância dessas narrativas e da autora para os movimentos de valorização da cultura negra em nosso país, porque
Então, gente, quem quiser pode falar, viu? A gente pôde perceber, né, através desse conto, que a personagem Maria, ela é a única que não foi roubada do grupo, né? E que, quando os bandidos fogem, os passageiros, eles desconfiam dela. Eles a agridem, a acusam de criminosa, e ainda assim, só um minuto. E mesmo sem prova de que a Maria, né, a mulher, ela tinha alguma relação com os criminosos, ainda assim, eles a crucificam, né, podemos dizer assim, já que ela era, por ela ser negra, né, na condição de mulher negra e mulher. E você já conhecia a autora? Você já conhecia a Conceição Evaristo? Sim. Também já conhecia ela. Quais elementos do conto você conseguiu perceber nessa leitura? A gente percebe, né, que é uma narrativa mais curta, a gente consegue ver os elementos, né, o tempo, a cronologia, o tipo de narrador, todos esses elementos. Alguém quer fazer algum acréscimo? Oi, gente, boa noite. Boa Tá me ouvindo? noite. Boa Sim, Um noite. pouquinho atrasado, porque eu tava trabalhando, cheguei agora em casa. Mas eu já conhecia esse conto já de Conceição, porque eu já li, né, o livro Olhos d'Água, que tem esse conto, se não me engano. E já fiz alguns trabalhos, né, para a universidade sobre isso, inclusive estou fazendo um agora, né, para finalizar uma disciplina. E sobre a primeira pergunta, né, sobre a importância dessa narrativa e de construção varista para a valorização da cultura negra, é bastante notável e importante, né, até porque ela traz, principalmente no livro Olhos d'Água, a maioria dos personagens são mulheres negras, né, ou crianças negras, mas sempre mulheres. Existe um ou outro personagem desse livro que é um homem, né, mas normalmente são mulheres. Então, Conceição busca, né, trazer na literatura dela essa narrativa das mulheres, né, como foco principal, principalmente das mulheres negras. Então é muito importante, até porque, como ela mesma fala, né, sobre a escrevivência, é o momento onde uma mulher negra, né, ela pode escrever e pode falar sobre a dor, sobre o sofrimento e sobre as felicidades também da mulher negra vindo de outra mulher negra, né? isso, exatamente, Dani, pro Dani. E a gente consegue perceber, né, que essa história que o conto traz não é mais do que um paralelo, né, com a nossa sociedade atual, que é uma sociedade que ainda no século XXI, né, em pleno século XXI, ainda marginaliza, né, e prejulga as pessoas só porque elas não se encaixam, né, nos padrões financeiros, nos padrões estéticos, culturais e até os padrões étnicos, né? Quais temas que estão presentes no conto você conseguiu notar? O que já foi falado aqui anteriormente e também, né, através da Prodani que acabou de dizer, o tema mais, assim, pertinente, né, que a gente consegue perceber, assim, rapidamente é a questão do negro, né, a questão da condição de mulher negra. Exatamente, até porque acho que são vários elementos que a gente pode falar assim, né, individualmente dentro desse ponto. Que é a questão da mulher ali na labuta, voltando para casa, pensando em chegar e dar um agrado para os filhos. E aí ela encontra, né, esse homem que foi seu marido. E depois ela acaba sendo vítima de uma violência baseada apenas na relação e na cor da pele dela, né, na relação com esse homem. Então isso demonstra várias coisas, né? Essa questão são pessoas ali que estão na mesma situação, dentro do mesmo ônibus, indo para o mesmo lugar, mas elas se sentiram no direito, né, de pré-julgar essa mulher justamente porque ela conhecia esse homem que fez esse assalto. E também isso demonstra essa questão da relação, né? Até porque, como teve uma relação com ela, isso não quer dizer que porque ela conhecia, ou ela já se envolveu, ela já teve alguma relação com esse homem, e eles têm os mesmos ideais e as mesmas atitudes, né? As mesmas escolhas de vida. Então, o que mais me chama a atenção nesse ponto é justamente esse pré-julgamento que acaba de um momento para o outro, num momento de adrenalina ali das pessoas, né? Até tirando a vida de outras.
Exatamente. Pode passar o slide. Então, a gente vai propor a avaliação? Como os meninos já estão fazendo os resumos, acho que não precisa não, mas é não como forma avaliativa, né, como nota, mas seria muito bom que vocês, né, depois de todas essas aulas com mini curso sobre conto, vocês fizessem um mini conto, né, de tema livre que abordasse suas vivências e visões do mundo, certo? Enquanto sujeito na sociedade brasileira. E é bom vocês respeitarem, né, os elementos técnicos, teóricos que constituem o gênero, certo? Fica aí como sugestão para vocês exercerem, né, a escrita de vocês. Tá bem? Pronto, foi isso que eu pensei também. Então, gente, Não é verdade. temos mais um encontro da FRI7, dia 10. Dia 10 é sexta, isso. O mesmo horário, às 18 horas, certo? Nosso encerramento. Quero que vocês estejam presentes. Não esqueçam de entregar todos os resumos, porque é da ACC, vale nota. Vocês precisam dessa carga horária para concluir o ano, certo? Meninas, vocês têm algo mais a acrescentar? Eu não. Eu também não, eu Eu posso só. falar alguma coisa, gente? Pode. Quero parabenizar vocês, né, por estarem aqui fazendo o mini curso. Mesmo, né, com a falta de algumas pessoas e tal, sem a presença da Procláudia, mas vocês estão aqui, né? Eu cheguei um pouco atrasado, mas eu tentei participar um pouco. Obrigada, Dani. Muito obrigada. Eu queria agradecer também a vocês, né, pra gente pra Paula, principalmente, né, que ela que propôs essa questão de trazer mulheres, né, na literatura através dos contos. E uma iniciativa muito bacana, muito legal. Eu gostei muito de participar. Conheci escritores que eu não conhecia, exemplo de Júlio Dorrico, que eu me apaixonei. Eu acho que eu toda hora falo disso. E é isso. Muito obrigada, gente. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Até a próxima.